Atenção. Isso. Bom dia, bom dia, bom dia! Londrina, eu não me canso de citar, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Tudo bem, essa música é de uma outra cidade, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Mas eu pego essa música pra gente que ama essa cidade. E por falar em amar essa cidade, que todos os meus programas eu cito Londrina, essa cidade maravilhosa, a gente tem que pensar também sobre todas as situações que acontecem numa cidade como essa, né? Entre elas, a saúde. E na saúde, eu tenho desde a semana passada recebido bastante comentários e pedidos a respeito do colesterol. O que é o colesterol? Novidades e avanços nos tratamentos. Muito bem, será que eu tenho colesterol? Eu sei que eu tenho. Ah, remedinho, tem que tomar e tal. Mas eu disse dizer que tem até criança com colesterol, tem pessoas que não têm colesterol, tem gente que tratou do colesterol, tem gente que fala assim, o colesterol não tem cura. Ih, não tem cura, não adianta. Ah, mas aí tempo frio aumenta, verão diminui. Mas enfim, entre fake news e verdades, eu reuni aqui a Letícia Paviani, nutricionista. Bom dia. Bom dia. Seu primeiro podcast? Dentro Mais do ou estúdio menos. né? É tranquilinho, não é? É uma conversa assim, bate-papo. De amigos. De amigos, né? E você já conhece o Dr. Fábio e o João. Isso. Ah, vocês são amiguinhos, tá? O João não, o Fábio sim. Ah, é? Então aqui, o João, daqui a pouquinho, você sairá daqui como eterno amigo dele. Tá bom. Muito bem. Somando experiências. A Letícia, ela é graduada em nutrição pela Unifil em 2014, mestre em saúde coletiva pela UEL e atualmente doutoranda do Programa de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina, professora da Unicesumar Londrina. Que legal, né, Letícia? Sim. Não para de estudar nunca. Não. Eu fiz um bom tempo, trabalhei em hospital, né? E aí, recentemente, só que eu saí. Eu trabalhava no HU aqui de Londrina. HU? Isso. Foi lá que eu conheci o Dr. Fábio, inclusive, que a gente trabalhou no mesmo setor. Ah, que legal. E aí, eu acabei saindo por conta do doutorado mesmo, para me dedicar um pouco mais, porque é um pouco mais exigente, né? É, o doutorado, o troço puxa, né, cara? Sim. Mas então é o seguinte, levanta às 6, meia, 7 horas, vai para trabalhar, vai para estudar, e Isso. chega em casa... À noite, porque daí de manhã eu faço parte da docência, à tarde eu tenho aula do doutorado e à noite daí eu dou aula também. Então, é um Caraca, de corrida. É mesmo, cara. E aí a nutrição sempre com novidade. Sim, nutrição é uma caixinha de surpresas. Um dia uma coisa faz bem, outro dia não. Eu sou do tempo que o ovo matava. É isso que eu ia falar agora. Né? O ovo mata, aí todo mundo deixou as galinhas, coitadinho, falou, mas e eu? E Não vou agora mais eu- trabalhar? Né? Agora o ovo salva. Uhum, ovo é vida, ovo é tudo. Meu Deus, e tem bastante coisa que é assim, não é? Todos os dias a gente tem atualização, É praticamente. mesmo, cara. Quem que descobre isso? Cientista. Sim, aí, normalmente a gente tem uma leva de artigos, né, de pesquisadores que eles publicam sempre novas Testa no atualizações. mundo inteiro. Isso, aí tem diferentes tipos de estudos. Então eu tenho estudos que são mais robustos, ou seja, que eles têm mais peso, e aí normalmente a gente leva em consideração esses que têm mais Entendi, peso. entendi. Mas é diferente, vamos dizer, a etnia africana, a etnia japonesa, a etnia do Sim. Polo Norte, comeu ovo e a nossa. Tem que Total. avaliar isso também. Uhum, tem que né? avaliar todo o padrão de vida. E aí a gente Valor verifica calórico isso. lá e aqui tem uma diferença muito grande, né? Sim. E é normalmente assim que a gente faz a verificação. Esses estudos eles abrangem uma grande quantidade de pessoas. Então, quanto mais participantes tem, Por independendo isso que de como... ele é volume mesmo, né? Isso. Aí você lê lá, é feito em 25 países, com 25 etnias. Pô, baita peso, né? Esses estudos a gente chama de multicêntricos, então eles têm vários locais. E aí a vantagem é justamente essa, eu consigo verificar diferentes populações. Né? E aí eu consigo fazer um padrão mais apropriado do que se eu estudar, por exemplo, só nos Estados Unidos. Entendi. Porque aí a população de lá tem um tipo de alimentação diferente, por exemplo, da do Japão. E um país como o nosso, gigantesco, e o que se come no Rio Grande do Sul, Não se come no Rio Grande do do Sul. Norte, não é? Aí fala, a mesma coisa, pode comer que vai dar certo. Não, não dá. Não, Muito bem, muito bem. Fábio Sekiyama, médico formado na Universidade Estadual de Londrina, residência médica em cardiologia na Universidade Estadual de Londrina, preceptor do internato médico da PUC de Londrina. Bom dia, Fábio. Bom tudo dia, bem? bom dia, bom dia. Que legal. Então, Você não tinha feito podcast ainda. não, primeira vez, estreia hoje. O que você está achando? Tranquilo. Por enquanto tranquilo, mas é só porque você, gente. Mais tranquilo, mas... nada disso, cara. A gente já conversou sobre o seguinte, a comunicação ela precisa ser levada a muita gente. Né? Que bom que a gente Sim. tem essa oportunidade aqui, né, na 91,7, porque assim, nem todo mundo tem condições, às vezes, de chegar
a fazer uma consulta, porque Sim. aqui, eu estava comentando com vocês brincando, nós vamos fazer uma consulta para milhares e milhares de pessoas, é uma consulta coletiva gigantesca, né, Fábio? Você é nascido em Londrina? Sou nascido em Londrina, fiz minha formação toda aqui em Londrina, no Instituto Universitário, na Universidade Estadual de Londrina. Família daqui. Família também é daqui, né? Ah, que legal. Já o acompanho também já desde pequenos programas de TV. Então, É daquela época, né, cara? sim, sim. Você ia para as baladas? Ia para as baladas aqui em Londrina. É, né? E Sim. para saber as baladas, vamos assistir ali Macão Careca. que é uma balada. Exatamente. Era uma referência. agenda. Exatamente, quando a internet quase não estava nos seus primórdios, né? Então, tinha esse tipo Os de... caras falam assim, Marcão, você foi um influenciador não digital. Eu fui o primeiro influenciador não digital da cidade. Ô Fábio, Exato. você é Montagna? Isso, vontade. Montagna. Isso. É qual o bairro que você nasceu aqui em Londrina? No centro, sempre, né, o círculo ali de atuação ali sempre foi no centro, continua sendo ainda hoje, né? A clínica onde eu trabalho, o hospital universitário, o hospital evangélico onde eu sou presbiteriano da PUC, mais ou menos no mesmo raio ali no centro. E aqui é uma mistura entre italiano e japonês. Exatamente, era japonês na parte do meu pai e italiano na parte da minha mãe. Que legal, cara. E o que levou à medicina? Família ou alguma coisa que você falou, não, cara, eu quero ser... Na verdade, a intenção de fazer algo que ia impactar diretamente a vida das pessoas e que fosse algo desafiador, acho que acabou me levando para a medicina. E já logo no primeiro ano eu já tive o direcionamento aí que eu gostaria de fazer realmente cardiologia pela temática do assunto, né, que sempre me motivou bastante. E eu acabei seguindo e terminei minha formação aqui em Londrina. Que legal, cardiologia. Meu próximo entrevistado, João Timóteo, profissional de educação física, bacharel de educação física pela Universidade Estadual de Londrina. Cara, como que a UEL é presente nas nossas vidas, né, cara? Olha só, personal trainer, área de atuação é o treinamento de força, não só voltado para a estética, mas também para a saúde e qualidade de vida. Isso é muito importante. Já trabalhou no autorofilismo com atletas paralímpicos, muito bacana. Ô, João, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Tá tudo bem com você? Opa, Você treinou de cedo já? Não. Não, não é assim também, não é assim também, né, cara? É assim. Né? Ô, João, você é de Londrina? Londrina. É mesmo? Qual lugar? Sou do Hamilton. Ah, você é do Hamilton? Cara, agora eu sei então. Você saiu do Hamilton e ia até Londrina correndo para estudar o tempo todo, atleta. É mesmo, cara? Meu, Hamilton o quê? De vai pra sítio mesmo, né, cara? É um comecinho de vida que não deve ser fácil. Se pra gente aqui no centro da cidade, né, de vez em quando você tem, não preguiça para as coisas, um pouquinho mais distante, cara, parece que a dificuldade aumenta um pouquinho. É bem longe para deslocar, mas desde nasci lá, nunca morei em outro lugar. Família inteira de lá, a gente conhece todo mundo lá, todo mundo me conhece. A galera tá acompanhando lá. Ah, que legal, cara. Quantos quilômetros do centro da cidade até o Hamilton? Acredito que deve dar mais de 10, né? Uns 10 quilômetros, né, cara? Cara, que legal. O Hamilton é muito legal, cara. Um bairro histórico, né? É um bairro histórico, cara. E tá lá, então, o João correndo pro lado, correndo pro outro, caçando passarinho de estilingue e tal. Eu sempre joguei futebol, né? Joguei aqui na Portuguesa Londrinense, joguei na Pucarana Esportes. E o meu sonho era jogar futebol. Só que desde os 15 anos eu cheguei no meu pai e falei, ó pai, se não der certo, eu quero fazer educação física. O teu negócio era esporte, eu jogando o... Sempre esporte. Aí na época meu pai falou assim, inclusive ele vai ficar bravo. Revelações, Assim, revelações. não, faz direito, que não sei o que, educação física não é muito valorizada. Eu falei assim, pô, é o que eu gosto. É. Se não der certo, eu vou, de alguma forma, tentar isso. Teu sonho, né? Aí no primeiro ano que eu prestei vestibular, eu passei, só que eu tava tão focado em jogar futebol que eu nem vi. Meu Tá pai brincando? ficou, Azedo. nossa senhora, no ódio comigo. Você passou e nem viu. Eu nem vi, eu tava focado em jogar futebol. Fui pra São Paulo fazer alguns testes, eu falei, pô, agora é minha Qual última posição? marcada. Qual posição? Jogar lateral direito. Mas Comecei como volante, aí quando o volante não tem muita qualidade, já sabe, né? É mais ou menos. Jogada do campo. Os caras vão jogando até você sair, até ir para o namorado. É onde eu tô hoje. Viu? Mas era bom? Você era bom? Corria bem? Eu corria muito e batia muito, mas só que eu não era um cara habilidoso. Entendi. Mas por falta de esforço não foi, não. Eu sempre gostei muito mesmo de treinar. Entendi. Aí eu falei, pô, vi que não ia dar certo. Eu falei, entrei a primeira vez no vestibular, né? Só que eu não vi, foi 3 meses depois. Falei assim, pô, vou fazer o seguinte, eu vou tentar de novo, vou conseguir. Aí Entrei no ano seguinte, entrei na Universidade Estadual de Londrina, falei, vou trabalhar com futebol. Aí, primeiro ano, estudando de tudo, sempre gostei muito de estudar. Segundo ano, comecei a fazer estágio, fiz 4 meses de estágio, falei assim, pô, não é pra mim.
comecei a treinar. Entrou a pandemia, aí aquela abre, fecha a academia, abre, fecha a academia. Aí um amigo meu falou assim, pô, vamos começar a treinar e tal, treinar de verdade agora. Antes você só treinava ali pensando mais no fortalecimento, que a sua prioridade era o futebol. Aí comecei a treinar, gostei, falei assim, pô, massa esse negócio aí. Dá resultado. Né? Aí e eu sempre fui muito curioso, você começa a treinar, você começa a fazer perguntas. Pô, isso aqui, o que é melhor? O que é aqui? E esse público? Isso. E muitas vezes eu não encontrava respostas para as minhas perguntas. Aí foi que eu comecei a estudar, e não parei mais de estudar ainda mais que eu já estudava. Porque só treino e estudo, porque é isso que você pratica. Se você treinar, né? Então a prática leva você a descobrir em você aquilo que pode dar resultado ou não no próximo. Né? E não estudar, não parou nunca. E dentro desses estudos de vocês três, a curiosidade de vocês três, eu percebi, sempre cito muito a Universidade Estadual de Londrina. Cara, ela retém talentos, ela exporta talentos, né, cara? Ela faz com que as pessoas venham para cá, se casem e fiquem aqui, constituem família. Então a Universidade Estadual de Londrina é, para mim, uma das instituições mais importantes que a gente tem nessa cidade. E amigos, e o nosso tema hoje é o colesterol. Qual é a diferença, e vocês podem responder cada um de vocês um pouquinho, qual é a diferença do colesterol bom e colesterol ruim? Pode começar com você, Letícia. A diferença entre colesterol bom e ruim. Essa pergunta é muito doutor Fábio, né? Mas a gente fala do nosso ponto de vista. Do ponto de vista da nutrição, você denominar coisas como bom e ruim é um peso muito grande, né? Vou colocar assim, bom, ruim. Porque assim como o símbolo da nutrição é a balança, tudo tem que ser em equilíbrio. Então, se eu tenho muito colesterol bom, isso também não é bom. Né? Se eu tenho muito colesterol ruim, isso também não é ruim. Mas, de certa forma, o colesterol bom, ele ajuda a tirar esse colesterol ruim da circulação. Então, quando a gente, por exemplo, costuma fazer uma alimentação que tem muita gordura, muita fritura, muitos alimentos que são industrializados, daqueles que a gente abre de pacotinho, né? Tudo que é ultraprocessado, que a gente fala. Então, miojo, salame, linguiça, salsicha, todos esses presunto, todos esses alimentos que são ultraprocessados, ou seja, que passam por muitos processamentos e adição de muitos produtos químicos, eles não fazem tão bem assim para a nossa saúde, porque eles têm muita gordura embutida. E essa gordura em excesso, em algum momento, ela vai para a circulação. E a gente tem esses dois colesteróis, né? O colesterol bom, ele ajuda a tirar esse colesterol ruim da circulação, fazendo com que ele seja excretado. Entendi. Na sua opinião, doutor? Eu complemento também o raciocínio da Letícia. Realmente, apesar de a gente dar essa denominação de bom e ruim, é mais de forma didática, para as pessoas entenderem mais ou menos qual é o nosso alvo, né, realmente, em relação ao colesterol. Mas as duas partículas, elas fazem parte do nosso corpo de maneira natural, né? A gente já nasce com LDL colesterol, com HDL colesterol. A gente já nasce com A colesterol. gente já nasce com os dois colesteróis. Os dois têm funções biológicas dentro do organismo. Só que, a depender muito da nosso estilo de vida atual, a gente, principalmente em relação à alimentação, sedentarismo, a gente acaba tendo níveis de colesterol aí, entre aspas, ruins, maior do que seria o natural, o desejável para a nossa saúde, para a gente viver por muito mais tempo. Então, a gente acaba denominando essa partícula, que é uma partícula que ela favorece o surgimento de placa de gordura na artéria, como colesterol ruim, mas em si ela não é ruim por ela, mas pelo excesso dela no sangue. E o HDL colesterol, que é o dito colesterol bom, né, entre aspas, bom, ele é realmente uma partícula que tem, dentro da função dos lipídios, das gorduras dentro do organismo, a remoção desse colesterol da periferia dos órgãos e levando para o local realmente onde ele tem que ser metabolizado. Então ele faz um transporte, ele faz um mecanismo reverso do LDL colesterol, por isso que ele recebe o nome de colesterol bom. E aí, obviamente, que à medida que a gente acompanha o paciente, a gente sempre vai desejar níveis de HDL colesterol maiores e de LDL, dito ruim, menores. Muito bem. Ô, João, atividade física regular, a gente parece que é óbvio isso, né? Pode impactar os níveis de colesterol no sangue, né? E o que é essa atividade física regular? É academia? Eu não tenho grana para academia. Andar seria o suficiente? Tem um mito que diz o seguinte, que a primeira meia hora que você anda não te dá tanto resultado. Depois de meia hora que aí vai dar resultado. Parece que a primeira meia hora no corpo, o corpo está até dormindo ainda. Você tem que passar de meia hora. Tem muito mito sobre isso aí. Às vezes a gente não consegue ter tempo de ir para academia.
Dá para treinar em casa? O que a gente consegue fazer para melhorar o nosso colesterol a partir do momento que você não tem muito tempo para atividade física? Se tiver, tudo bem, tá perfeito, todo dia vai para academia e tal, e aí eu acho que isso é o suficiente. Mas vamos pegar a maioria da população que não consegue. Uma senhora em casa, alguém que trabalha, alguém igual, cara, a Letícia estuda e trabalha das 7... Eu faço exercício 2 vezes no dia. 2 vezes no dia? Como assim? Eu fazia mais, agora eu faço menos porque a academia que eu fazia fechou, mas eu faço jiu-jitsu 3 vezes na semana e academia 5. E às vezes 6, às vezes eu vou no final de semana também. Que é isso, cara? Mas não, mas aí é fora da Não, é curva. porque, mas aí entra a questão, eu tenho horários flexíveis, né? Por mais que eu faça bastante coisa, meus horários são flexíveis, então eu sempre vou encaixar no meio da agenda, mas tem pessoas que não têm horário flexível. Né? Exatamente. E aí tem outras obrigações com filhos, com lar, então isso acaba... Que é mais difícil, né? Mais exatamente. difícil. E aí, João? Bom, sempre tem aquela, né? Qualquer coisa que você faça é melhor do que nada. Então, se você não consegue ir até uma academia, é muito longe, já não tem condições financeiras, não tem por que você ser sedentário. Então, uma caminhada você pode fazer na rua, é simples, é aquela que eu sempre falo, é o bom e barato. Você pega um tênis ali que você não usa tanto, você vai pra rua e você faz sua atividade diária. Então, acho que um pouco é melhor do que nada. Só que a gente sempre, no caso, eu sempre recomendo a musculação e também essa caminhada, que seria a parte do aeróbico. Sempre tem essa questão, o que é melhor? Fazer musculação ou você fazer o treinamento aeróbico? Eu recomendo os dois, é uma opinião minha. Por quê? Porque um trabalha junto, um complementa o outro. Para você fazer uma caminhada ou até mesmo para você correr, para alguns que conseguem correr, né? A corrida tá em alta agora. Você precisa de um fortalecimento na musculação. E quando você vai fazer a musculação, você precisa de uma capacidade cardiorrespiratória maior, para você conseguir treinar melhor. Então, eu sempre recomendo os dois. Porém, para quem, eu sou sedentário, João, o que eu faço? De alguma forma, tenta ser ativo. Eu detesto a musculação, não posso ser hipócrita e ficar falando só da musculação. Tá, vai fazer a atividade que você gosta. Eu gosto de fazer o beach tennis, que também está em alta. É melhor você fazer o beach tennis do que você ficar em casa. Tem muita atividade que é modinha, né? É modinha, né? Agora- Beach tennis na minha época não existia, cara. Crossfit. Crossfit, né? De repente todo mundo vai no crossfit, abre um monte de academia. Agora vai estar faltando areia no mar. Tanta areia que os caras estão buscando, tô brincando, mas é tanto Todo quadra lugar que de... você vai aqui em Londrina tem uma quadra de beach tennis, Tem, né? tem. Londres, E os né? caras estão usando todo tipo de areia, todo tipo de rede, mas não interessa, é na beach cada tennis. esquina tem Tem, né? É bom, uma por um quadra lado de é bom. areia, ou tem uma farmácia, ou tem uma academia Boxe que com tá as abrindo. Não, por um lado é bom, porque agora não é que virou moda, me parece que o assunto saúde, depois da pandemia, está em alta. Tá em alta. Né? Muita gente fazendo treinamentos pelo celular, então você é impactado diariamente com uma recorrência muito grande de dicas de treinamento, né? A calistenia. Depois eu quero que você me explique o que é a calistenia. Vem muito pra gente, né? Então, assim, treina em casa, treina força em casa, só com o peso do corpo. Eu acho que isso é um benefício para toda a população, né? E o colesterol agradece, porque se o cara ele for sedentário, no mínimo, então, subir dessa escada. O cara vai para um prédio aí, eu moro em casa, empresta um prédio alguém aí, sobe e desce. Cara, subir escada cansa, bicho. Cansa Meu demais. Deus do céu, cara, eu já me lembro de gente assim, comigo assim, em academia, e eu subia 15 andares, descia, o cara falou, cara, parece que eu tô na academia o dia inteiro, então faz muito bem, né, subir dessa escada, né? Já ajuda, né? Inclusive na universidade tem políticas públicas pensando em maneiras de como as pessoas podem ter uma vida mais ativa. Aí tem essa questão de subir escada, descer escada. Alguns até recomendar para quem anda de ônibus, não tem tempo, eu gasto muito tempo deslocando, desce um ponto antes. Aí tem alguns viés, né? Porque o cara tá pagando a passagem, não vai querer descer. Mas pode ser uma alternativa para reduzir o Eu comportamento gostei sedentário. disso, cara. Desce antes, eu não vou, Não eu vai. paguei esse aqui, eu vou até o final. Mas Cara, é uma tentativa, né? Então acho que tudo ajuda. tudo Aí ajuda. depois a gente pode falar um pouco mais a fundo em relação a intensidades e tudo mais. Tá, mas tudo ajuda. Então, no colesterol, atividade física regular, seja ela qual for. Seja ela qual for, dentro da condição de cada um. Vamos na parte da alimentação. E aí? Eu também não tenho ali aquela grana para comprar tudo, aquela comida bacana, chique, você entendeu?
entendeu? Que hoje tudo está tão balanceado, tem tanta coisa legal. Você vai no mercado, tem área só fitness, né? Até o regadinho, para você que tem colesterol, tem a comida própria. Mas e no dia a dia? No dia a dia, em casa? É o velho básico que funciona. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, a respeito do ovo, os estudos da parte da alimentação, eles são muito rápidos, então muitas coisas mudam muito rápido. Mas desde 2014, o Brasil adotou um guia próprio, que foi feito aqui no Brasil mesmo para a nossa população, que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. E a gente tem duas versões, a gente tem a dos adultos e das crianças também. E qual que é a premissa? A gente para de classificar os alimentos como bons e ruins e classifica eles em 3 grandes grupos, né? Que a gente chama de minimamente processados, que são os alimentos que a gente consome de forma in natura, ou seja, por exemplo, a fruta, a verdura, né, os legumes ali que a gente vai passar por um pequeno processamento, né? Posso cozinhar ele só um pouquinho. As carnes, o leite, aquele de saquinho, não o de caixinha. Então, esse tipo de alimentação mais natural, ou seja, pautado com os ingredientes regionais, ou seja, próprios daqui da região sul, próprios da região norte, tudo isso vai favorecer uma alimentação mais saudável. Antes, a gente tinha muita preocupação a respeito da gordura saturada, né? O que é gordura saturada? Outro assunto que, cara, virou polêmico. Gordura saturada é toda a gordura que é gerada, a gente tem em alguns alimentos vegetais, como por exemplo o coco, mas ela é mais encontrada em produtos de origem animal, ou seja, carnes e laticínios, né, leite, derivados ali. O coco é bem? O coco é bem? De certa forma sim, só que uns 5 anos, um pouco antes da pandemia, ele também foi super popularizado, né, e todo mundo trocou todos os tipos de alimentos por óleo de coco, que era mais saudável, as pessoas tomavam até no café. Sim? E a Ele virou questão- vilão, não? Sim, de certa forma sim. Você tá brincando? Uhum. Mas o coco era tão legal até esse tempo O atrás. problema é que as pessoas só tomam o óleo, elas não comem a fruta. Aí tá a grande questão, é igual ao abacate. O abacate ele é benéfico como um todo, não só o óleo do abacate. Né? Então a gente tem uma série de O situações. Letícia, esse dia atrás, viu que sabe o quê? Os caras estavam ralando o caroço. De abacate? E falando que era legal. Bom para artrose, o pessoal fala. O pessoal fala quem? Medicina, Não- medicina assim, da rua. de rua, né? é mesmo, cara. A Mas- dona Maria falou. Mas então, mas não- aquela não coisa tem- da popularização. não tem estudo. Até agora nenhuma indício, assim. É porque Quase que eu ralei o caroço. Tô brincando, mas o caroço de abacate virou moda, porque de ralar fazia bem para artrose a e tal. gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque tem alguns caroços que são tóxicos, por exemplo, da cereja. Eita, Né? Então, o caroço da cereja é tóxico. sim, ele tem um Agora que você avisa? Desculpa. Tô brincando. Não posso falar no rádio, vai que alguém quer usar. Cara, mas o caroço da cereja? Em grande quantidade, ele tem um material tóxico que chama cianeto, então ele pode levar a óbito. Não, que um caroço de cereja tem cianeto. É verdade. Da maçã também. Maçã? Calma, Letícia. Desculpa, estou dando muitas dicas para as pessoas. Você tá brincando. É. Em grande quantidade. Tipo assim, um saco de cereja, se você engolir todos. Né? Um saco de maçã, se você engolir todos. Né? Isso é grande quantidade. É Né? grande E também quantidade. ninguém vai engolir que dói. Então, Que dói, você né? emenda. Aí corre lá no doutor para operar. Fala Eu tô brincando. Mas é assim, essas frutas, igual você falou, são frutas, me parece que elas vão sendo descobertas, né? Cai na fake news, aí todo mundo acha que pode, mas na alimentação do dia a dia é o a básico. alimentação do dia a dia, arroz, feijão, carne e salada em maior quantidade que a gente conseguir de se alimentar. Frutas e verduras tem que ser a base da alimentação. Então, nos últimos estudos e as diretrizes que a gente tem, né, como a Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que eles recomendam mais? Essa alimentação equilibrada mesmo, normal. Em 2019 saiu uma última diretriz da Sociedade Americana de Cardiologia falando sobre a alimentação plant-based, ou seja, que é a base de plantas, né? Então, diminuir o consumo ali de carnes e leites derivados. De certa forma, seria o Vegano? não necessariamente não precisa ser vegano, mas assim, consumir, se for usar mais carnes, cortes magros, né? Por exemplo, carne de boi, patinho, frango. Qual que é o maior vilão? O boi, o porco, o frango, e qual que é o menor vilão disso tudo? Da antiga, como eu disse, antes a gente classificava, porque assim, colesterol, como o Dr. Carlos falou, a gente produz e a gente também tem nos alimentos, que chamam colesterol dietético, né? Antes, a gente tinha um cuidado quando ia tratar pacientes com colesterol alto para diminuir todo o colesterol dietético. Só que hoje já verificou que esse colesterol dietético ele não vai influenciar tanto desde que a pessoa não utilize esses alimentos que são muito processados.
Então, basicamente, se você consumir a sua alimentação do dia a dia, sem exagerar em frituras e produtos que venham prontos de saquinho, você consegue ter uma boa alimentação. Você falou um negócio pra mim sobre o leite. Ó, tomo leite de saquinho, de caixinha não. Porque o leite de saquinho, ele é o leite que ele só sofre o processo de pasteurização. Ele não vai ter adição de nenhum produto químico para fazer esse leite durar mais tempo. Tanto que quando a gente abre, ele vai durar 2, 3 dias na geladeira e ele já está azedo depois disso, né? O leite de caixinha não. Porque o leite de caixinha, ele sofre esse processo de pasteurização também, mas ele também sofre a adição de produtos químicos para fazer com que ele dure mais tempo, que a gente chama de conservante. Então, o conservante faz com que ele dure quase um ano inteiro. Entendi. E o leite em pó? Leite em pó é quando a gente tira a água do leite. Aí eu tenho diferentes também. Então a gente sempre tem que tomar cuidado em fazer a leitura dos rótulos quando a gente for no mercado. Eita, aquelas letrinhas chatas pequenininhas. Porque a gente tem leite em pó instantâneo, composto lácteo. Então são múltiplas diferenças. O composto lácteo não é leite em pó. Mas o leite em pó, em vez, ele é só o leite, a gente tira a água do leite, como se fizesse uma desidratação. Entendi. E o queijo? O queijo, a gente pode utilizar, o queijo é um processo que normalmente você mistura o leite com acidez, e aí você pode deixar ele maturando em um ambiente escuro para dar aqueles queijos mais gostosos, que são os amarelos, ou você pode comer ele mais cru, que é o queijo Minas branco. O amarelo inimigo? Já foi mais, né? Só que é aquela coisa, também não adianta você comer. Se você comer 200 gramas de queijo por dia, que vai ser uma peça bem grandona, você vai passar mal. É, o tamanho de um punho, mais ou menos o tamanho de um assim. punho é exagerado. Então tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, E né? associado à prática de atividade física, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas tenham no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Isso ajuda você a ter uma boa função cardíaca. 150 minutos. É Por só semana. dividir. Por Você 7 tem que dias. 400, né, cara? Você tem Tem bastante. alguns O tempo todo. Ô, doutor, o colesterol alto, ele é hereditário? O alto? O colesterol, ele tem a sua taxa, ela sofre influência da parte genética, isso aí com certeza, tá? E junto com a parte genética, a questão do estilo de vida, em que pese aí a alimentação e também o seu grau de atividade física. Então, o colesterol alto, ele pode ser uma doença genética, principalmente quando as alterações que compõem os receptores de colesterol no fígado, por exemplo, vão levar os pacientes a taxas de LDL, colesterol total, extremamente altas, 3, 4 vezes mais altas do que uma pessoa adulta normal, e em idades muito mais precoces, aí, por exemplo, já crianças recém-nascidas, 5 anos, 10 anos, já vão experimentar essas formas graves de colesterol aumentado. Obviamente, graças a Deus, nem em todos os casos, isso é a minoria dos casos, que essa parte genética acaba levando a esse tipo de caso. Porém, em pacientes adultos também existe uma influência genética, então se seu pai, sua mãe já experimentaram durante a vida colesterol aumentado, a sua chance de ter colesterol aumentado também é maior. Então, o sinal em casa de colesterol, só se o cara for muito lesmão, né? Sabe que o pai tem, sabe que a mãe tem, fala, oh, pode ser que um dia eu tenho. Vai lá pesquisar. Exatamente. Não só para colesterol, mas para doença cardiovascular em si, o fato de ter algum caso na família com algum evento, então se seu pai, sua mãe teve infarto, teve AVC, se isso já faz parte do seu histórico, já te classifica em uma categoria de risco acima do que uma pessoa que não tem essa carga genética. Muito bem. Daqui a pouquinho, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente vai nos testes, né? O que a gente tem que fazer? Porque a partir do momento desse primeiro bloco, a pessoa fala, tá bom, já entendi, a comida já entendi, que tem que treinar já entendi, eu estou percebendo que o troço é sério, e aí a gente vai entrar para fazer que tipo de exame de sangue que a gente faz, né? Que tipo de cuidado a gente tem que fazer, se faz isso de ano em ano. Tem muita, antigamente também, há um tempo atrás, era assim, não, fica tranquilo, só depois de 40 anos, faz isso de ano em ano, e aí começaram a mudar tudo isso, começou a baixar a idade, começou a baixar o tempo também, de você perceber se aquilo está no seu sangue ou não, tá bom? Estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente já volta com o assunto colesterol, novidades e avanços nos tratamentos. 91,7, já volta.
Voltou. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o tema colesterol, novidades e avanços nos tratamentos. Estamos aqui com a Letícia Paviani, com o Dr. Fábio Sekiyama e com o João Timóteo. Os três, cardiologista, nutricionista e profissional de educação física. Nós estamos aqui, eu principalmente, aprendendo muito com vocês, porque aí dá-lhe remédio para combater o colesterol. Doutor, primeira pergunta, colesterol tem cura? Incurável? Olha, o colesterol elevado, ele até pode ter cura, a depender do seu grau de fatores de risco que você acaba acumulando. Por exemplo, o paciente obeso, o paciente sedentário, que tem um nível de colesterol elevado, ele até pode chegar a níveis normais só com mudança de estilo de vida. Então, emagrecimento, melhora do sedentarismo, melhora muito da alimentação. Então, por esse lado, é possível. Vai depender muito de quais metas a gente quer chegar em relação aos níveis de LDL colesterol. Então, basicamente, se a gente está esperando quedas ou diminuições muito substanciais dos níveis de colesterol, pode ser que só a mudança de estilo de vida não seja suficiente para chegar nos níveis que a gente almeja. Então, nesses casos, a gente acaba prescrevendo, obviamente, as medicações e, uma vez prescritas as medicações, é muito provável que esse tipo de paciente permaneça com a medicação para o resto da vida. Então, a gente pode até, hoje, a abordagem prática, a gente sempre orienta a mudança de estilo de vida para todos os pacientes, né? Se o paciente conseguir chegar em um nível de colesterol que a gente espera, obviamente a gente pensa em tirar a medicação. Porém, a conduta atual, a gente sempre entra também com a medicação, porque a gente sabe também que a velocidade com que a gente diminui o colesterol importa em relação a infarto e AVC. Então, se eu demorar muito para normalizar, e a gente sabe que as mudanças de estilo de vida, elas normalmente levam muito tempo, 6 meses, 1 ano, para que realmente a gente consiga adequar a nossa vida de forma satisfatória, isso já é 1 ano perdido em relação ao nível de colesterol aumentado. Então, a gente entra com a medicação junto com mudança de estilo de vida. Se mais para frente vai ser possível retirar a medicação ou não, aí vai basear em exames. Outra coisa, o colesterol alto, ele dá sintoma? Exemplo, pressão. Eu vou dizer para você, eu tenho pressão alta por sinal. Então tá, eu tô ali tranquilo e tal, esquenta a minha orelha. Eu falei, pressão alta. Eu põe a mão na orelha, já aprendi. Começa a dar um pouquinho de dor na nuca, eu falei, pressão alta. E aí quando a minha pressão tá baixa, é que der aquele meio, você fica meio assim, tal, eu vou lá aferir e falo, a pressão baixou, tal, então a pressão aumentou. E o colesterol? O que é? Parece mancha, mal-estar, o colesterol, ele dá sinais? Olha, e essa é a grande importância de ser feito o rastreio e investigação dos pacientes, principalmente assintomáticos e de maior risco de forma ambulatorial, porque infelizmente o colesterol, ele praticamente não dá sintomas, né? Quando dá alguns sintomas de, às vezes, fadiga, alguns depósitos de colesterol na pele, são umas bolinhas, algumas manchas que são realmente depósitos de colesterol na pele, mas isso é mais comum em pacientes com nível de colesterol muito elevados, principalmente esses níveis de colesterol que são resultantes de alterações genéticas. Na maioria da população, o colesterol elevado ele não gera nenhum tipo de sintoma. Isso é bastante importante destacar, Marcão, por conta das doenças cardiovasculares, a aterosclerose em si, que é a gordura no vaso, 40% dos casos de doença cardiovascular, a primeira manifestação já vai ser um infarto ou um AVC. E 50% desses 40% já vão abrir com óbito, com morte. Então, é muito perigoso você esperar gerar algum tipo de sintoma. Vou começar a ter uma dor no peito, ou comecei com algum formigamento ali na mão, ou será que pode ser AVC, será que posso ter... É muito perigoso você deixar... Aguardar a manifestação da doença para começar a fazer o tratamento. E aí, para o tratamento, ok, então aí a gente já tá. Primeiro, o troço é sério. Sim. Né? Não tem como brincar, tá? Sim. A partir de que idade se faz o exame? Que tipo de exame que se faz? Então agora, o que eu mais gosto é assustar o povo. Eu falo, cara, pessoal, o negócio é sério, vamos lá. Então a gente sabe que a gente tem que treinar, né? A gente tem que treinar, vamos lá, pelo menos em casa, faz flexão, sobe escada, dá a volta no quarteirão, né? Não se contudo, eu já fiz cada caca, meu irmão, eu já corri com tênis errado, eu já quis fazer levantamento de garrafa, eu ia passar
uns 15 dias no sítio, não tinha o que fazer. Eu peguei 2 garrafas de Coca-Cola com água, coloquei água dentro e comecei lá a apagar nos bracinhos. Machucou os 2 ombros, cara. E passei mais 6 meses sem fazer nada. Eu choro. Sim, aí a família fala, vai burrão, por que não encontrava um cara? Não, eu tava lá no sítio puxando aquelas garrafas d'água. Ah, é pouco, mas elas são molenga. Não tinha como, enfim. Aí a gente sabe dessa situação. A gente consegue descobrir que todo mundo já assusta a gente com colesterol. Tem que assustar mesmo, né, doutor? Isso tem que assustar, tá? A partir de que idade que se faz o exame? Como é que se detecta isso? Vai lá no postinho, vai num plano de saúde, e faz um exame, isso já vem pra gente? Olha, felizmente a dosagem de colesterol, o lipidograma, né? Então, o lipidograma vai ser o exame que a gente vai solicitar, que vai avaliar o colesterol total e seus componentes. Então, o colesterol total, que é a soma desses componentes do colesterol, o colesterol LDL, o colesterol HDL e o triglicerídeo. Esse tipo de dosagem, o ideal é que ela seja feita aí a partir dos 10 anos de idade, pelo menos uma dosagem na vida. 10 anos de idade? 10 anos de idade, pelo menos uma dosagem, né? Se vier normal, isso pode ser feito depois muito mais para frente. E principalmente em pacientes acima de 20 anos, pelo menos realmente uma dosagem aí a cada 5 anos. E em pacientes de maior risco, essa dosagem deve ser feita anualmente, principalmente em pacientes de maior risco e os pacientes que já tomam medicação para diminuir o colesterol. Que isso, hein? Com 10 anos, troço... Tem que fazer exame. né? E por falar em 10 anos, João, eu vejo muita criança, os caras já, pai que gosta, já vai, filho, vamos lá, e tá o molequinho no pezinho, tá lá. Há um tempo atrás era proibido, aí começaram a dar uma liberada. Também musculação para pessoas de mais idade, cara, o cara passava de 60 e poucos anos, você tá louco fazer força, onde já você viu uma coisa dessa? Vai quebrar o osso. Vai quebrar o osso, cara. Puta, como eu já vi isso, né? Cuidado que vai quebrar o osso. Vai quebrar, tá? João, mudou muito. Do mesmo jeito que o abacate, o ovo, volta e meia a gente coloca ele como vilão e como salvador da pátria. A musculação infantil, sua opinião, e a musculação após os seus 70 anos, aí 60 anos. Assim, a musculação infantil não é uma área que eu atuo, mas de fato, antigamente, não só para criança, mas a galera achava que musculação ia lesionar, enfim. Mas na verdade é que a musculação é eu não digo o melhor, mas é o que você tem o maior controle possível daquilo que você está fazendo. Por exemplo, se a gente vamos colocar uma prática esportiva, futebol, só deixando, você ainda vai em consideração os gastos energéticos que são diferentes, mas você não tem tanto controle naquilo que você está fazendo. Você tá ali jogando, você pode sofrer uma lesão, um contato com o adversário, a musculação você já tem 100% do controle daquilo que você está fazendo. Embora às vezes tenha um movimento ou outro, por isso que é sempre bom ter alguém ali acompanhando. E assim, eu sempre recomendo musculação para criança. Tem alguns profissionais que trabalham só com crianças, bons profissionais aqui, inclusive na cidade. O problema é que fala pro moleque que ele vai ter que ir lá na academia, sentar e ficar só aqui no supino. Ele vai preferir jogar bola, o menino vai preferir ir para ginástica, que acaba sendo mais dinâmico. Mas a musculação, sim, na infância contribui muito para o processo de formação. Sendo controlado com um profissional junto, profissional, ainda mais benéfico. Um profissional que a criança goste. Agora, se for sozinho, dificilmente a criança vai aderir. Já se a gente for levar para pessoas mais velhas, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a gente vá perdendo. A gente vai perdendo densidade mineral óssea, a gente vai perdendo músculos. Então, a musculação eu sempre recomendo para que você amenize esse problema. A gente tem até, inclusive, a sarcopenia, que é muito comum em idosos. Então, a musculação entra justamente para isso. Sarcopenia é a perda de músculo depois de uma certa idade. Isso, E perde mas- mesmo, cara. Perde, né? Perde. Depois que vai envelhecendo, aí tem alguns que já não construiu muito bem na infância e na adolescência, aí quando chega uma idade mais avançada. Tem muita gente que fala que a gente tem memória muscular. É verdade? É feio? De fato, se você já treinou, teve uma vida mais ativa, O músculo quando só você- está adormecido. quando você volta, você consegue Recuperar uma boa parte. recuperar um pouco mais do que o outro que nunca teve uma vida. É uma vida ativa. Até mesmo em aspectos coordenativos e tudo mais. E quem já treinou antes, igual, quando eu vou atender um aluno que chega pela primeira vez, é o primeiro contato com a musculação. Nunca fez nada da vida. Sempre foi sedentário. Ele tem o processo dele acaba sendo ainda
mais longo para ele aprender. Tem gente que te procura por causa do colesterol? Sim, tem. E sempre é bom, Mais homem ou mais mulheres? geralmente, mais homens. Doutor, Sim. mais homem ou mais mulheres colesterol? Ou tem? Normalmente, até pela aquela questão da rotina, mais mulheres, principalmente depois da menopausa, né? Homens, principalmente perfil mais jovem. Agora, mulheres, principalmente depois da menopausa, pela alteração hormonal, elas tendem a experimentar níveis de colesterol mais aumentados, que vão estar associados também com o aumento de peso, que é comum em relação a esse tipo de faixa etária, e aí acabam procurando academia para diminuição do colesterol. E aí, João, e recuperação, homem ou mulher? Porque às vezes o cara fala assim, ah, mas a mulher envelhece mais rápido, enfim, ela tem as atribuições de casa, filhos, tal. Você percebe isso na musculação? Na sua experiência pessoal. Como eu falei, que me procuraram mais, no caso foram mais homens, mas de fato as mulheres, enfim, cenário pós-menopausa, tudo mais, tem um nível a mais de colesterol alto. Quando um aluno, no caso, me procura com colesterol alto, no caso, eu até gosto, falo, pô, tomara que não combo perfeito, que é o que. Aí, quando ele vem, aí eu, no caso, treinador, já vem com acompanhamento de um nutricionista, que é extremamente importante nesse processo. Não sei se a Letícia vai concordar comigo, mas eu acho a dieta, o cara que tá, vamos colocar lá, Dona Maria, precisa urgente ter uma vida ativa, o médico recomendou, aí vai perguntar o que é mais importante, o treino ou a dieta? Eu até arrisco a dizer que talvez até a dieta, porque no caso ela é sedentária, ela começa a treinar, ela começa a gastar mais, consequentemente ela vai sentir mais fome. Então pode ser que ela erre ainda mais na O alimentação. circuito está aqui então, né? O médico detecta, passa pelo nutricionista e cai na sua mão. O que eu falo como perfeito. E se colocar um psicólogo no meio? Melhor ainda. Aí Melhor fechou. ainda. Que legal. Olha só, nós estamos terminando mais um bloco e aí gostei dessa última parte. Exatamente, isso aqui tá o combo perfeito, não é verdade? O médico vai lá, você faz o exame, né? Doutor, eu tô querendo saber se eu tô indo bem ou não, meu colesterol tá aí. Bacana, então vai lá, a partir dos 10 anos de idade e tal, aí não tem idade, faz colesterol. Detectou colesterol alto ou baixo, enfim, vai lá na nutricionista, a nutricionista fala, tá aqui essa sua rotina alimentar para você fazer. Ah, mas às vezes eu não consigo fazer, se tiver um psicólogo ali para ajudar também, para incentivar tudo isso, aí cai na mão do João lá e o João faz o povo queimar tudo isso, né? E gastar tudo isso, mas enfim, eu penso que essa importância dos profissionais são múltiplos. Multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Não adianta um só, porque não adianta você fazer nada sozinho, nem o João, nem a Letícia. Pois bem, estamos saindo para mais um intervalo comercial, a gente já volta com o tema colesterol, novidades e avanços nos tratamentos. Próximo bloco eu quero saber sobre as novidades. A gente já volta.
Voltou. Muito bem, estamos de volta e nós já temos algumas perguntas aí. Uma delas é a respeito do quê? TSH. TSH. Doutor, qual que é o TSH que a pessoa comentou com a gente? 0,98 se está alto ou não. 98, se está alto. 98, a princípio, está dentro do valor de referência, não precisa se preocupar, não. Não, né? Não. Disso, pelo menos, não. Isso é o hormônio tireoidiano, né? Na verdade, estimulador de produção de hormônio da tireoide. E aí a gente sempre pede um parzinho, né? O TSH e o hormônio tireoidiano em si. E aí a gente acaba usando os dois para ver se realmente está dentro dos valores normais. É bastante importante essa pergunta também, porque as dislipidemias, elas podem ser também resultado de alterações de outros hormônios, principalmente pode ser o da tireoide. Por isso que faz parte também da consulta e dos exames que a gente vai pedir, além de pedir o lipidograma, também pedir funções de outras glândulas, como por exemplo a tireoide. Novidades. Exemplo. Você tem essa dúvida. Cara, a gente tem muitos laboratórios tops. Né? Então, o mundo inteiro tem laboratório. Tá bom. Os laboratórios são milionários. Legal, quanto a isso a gente já sabe. Aí todos os remédios são feitos em laboratórios diferentes. Tá. E aí a gente toma todos aqueles remédios juntos. Tá? Então você toma os remédios. Por que não pode ser um remédio só para algumas coisas juntas? Não é? Uma boa pergunta. Eu vou tomar Uma tudo junto. cápsula só, né? Uma Seria cápsula só. ótimo. Né? Então mistura tudo ali. Tal. Marcão, isso já tá, isso na verdade já está começando a ser cada vez mais popular. Tem muitas dificuldades bioquímicas de você acabar associando várias medicações num comprimido só. Porém, isso já está começando a avançar e tem para algumas condições, por exemplo, pacientes pós-infarto, que tem que tomar lá uma estatina, tem que tomar um IECA, tem que tomar um beta-bloqueador, eles já fazem isso, chama polipil. Então você toma essa medicação, que é uma medicação que contempla todos esses fármacos, e você vai acabar em uma tomada só, conseguindo ingerir todos esses medicamentos e fazer com que a aderência seja muito maior. Então existe, né? Existe. Existe. Na nutrição tem? Parte de... Normalmente o que o paciente a gente tem na parte da nutrição seriam multivitamínicos, né? A gente vai ter a associação de minerais e vitaminas que dentro de um comprimido só. Só que para a parte da nutrição não é tão bom. Porque eu tenho minerais e vitaminas que podem interagir entre si. E isso desfavorece a absorção de algumas. Então pode ser que tenha algumas vitaminas que você toma, por exemplo, eu comprei um multivitamínico ótimo, completo. 100% de todas as vitaminas que eu preciso no dia. Mas no fim das contas, você vai absorver algumas e grande maioria não. Então, às vezes, para alguns pacientes pode ser um desperdício financeiro nesse ponto. Então, idealmente, a gente avalia a alimentação desse paciente e verifica se tem alguma deficiência. Se o paciente tem alguma deficiência possível de vitaminas, então, por exemplo, o paciente me falou o que ele come durante o dia todo. Eu percebi que não tem muitas fontes de ferro, que, né, normalmente associado aí a uma doença que a gente chama de anemia. Percebi que não tem muitas fontes de ferro, o paciente é feminino, então ele tem uma grande menstruação muito severa, ele pode ter uma anemia, a gente pode recomendar para esse paciente somente a suplementação de ferro, daí isso, ferro e vitamina C, daí no caso, para ser mais efetivo, porque os dois juntos são um combo bem bom. Mas eu não vou usar, por exemplo, o multivitamínico, porque o ferro com outros minerais, eles interagem entre si e o ferro acaba sendo excretado. Então a gente acaba perdendo esse mineral. E às vezes um paciente como esse só tem um rim. Aí Exatamente. você joga ferro ali para dentro, prejudica o rim que está. A gente tem que tomar muito cuidado, especialmente pacientes que têm colesterol elevado, porque normalmente pacientes que têm colesterol elevado, eles vão ser associados com outras doenças também. Não necessariamente, mas é grande chance, o doutor Fábio sabe, o João também, que esses pacientes, eles têm mais do que uma doença, né? Então, normalmente, às vezes tem uma hipertensão junto, diabetes, né? Então, ele já é um paciente que toma muitas medicações ao longo do dia todo. Você vai acrescentar mais uma pílula para ele consumir, isso pode ser desfavorável. Posso até atrapalhar algumas medicações, porque a gente tem interação, às vezes, entre medicações e entre suplementações também. Então, preciso tomar cuidado em relação a isso. Às vezes tem algum alimento que a pessoa come que ela não pode comer, que ela não pode tomar remédio, por exemplo. Quem tem pressão alta parece que tem uma fruta aqui, não pode. Grapefruit, né? Não é? Sim. Tem, por exemplo, assim, para quem tem hipotireoidismo, que toma uma medicação que chama levotiroxina, ele não pode comer por meia hora, porque o remédio precisa ser tomado em jejum. Eita! E muitos pacientes, quando a gente pega eles para atender, eu tomo junto com a comida, Não. todos os meus remédios. Não. Aí você fala assim, quais são? Aí ele vai falando na lista. Você fala, esse aqui é melhor de jejum, esse aqui é assim e tal.
Só que o paciente, às vezes ele tem a orientação certa. Ele sai do consultório com a orientação certa. Mas esquece. não é tipo assim, é Eu muito sou um difícil tomar assim. Toma do jeito que quer, entendeu? Eu esqueço que eu estou conversando com o médico, eu começo a bater papo sobre um montão de coisa. Mas o que ele me recomendou mesmo, cara? Exato. Mas tem que levar a sério. Sim, Né? então quando a gente faz esse tratamento, por isso que é importante, a gente estava comentando, né, que é importante ser um tratamento multiprofissional, porque cada profissional, ele vai atuar complementando a outra área, né? E aí o João comentou da questão da sarcopenia. Sarcopenia é perda de força e de massa muscular que esse paciente vai ter. E a gente tem, salvo engano, aliás, ledo engano, quando a gente acha que só a pessoa que é magrinha que vai ter massa muscular. A gente tem uma situação que chama obesidade sarcopênica, que é a pessoa que ela tem, ela é obesa, né? Então ela tem um peso elevado, só que ela não tem musculatura. E essas pessoas são muito mais suscetíveis, por exemplo, à predisposição de doenças cardiovasculares, à predisposição até de óbitos, se for hospitalizado, por exemplo, por falta de massa muscular. E aí a gente estava comentando, para essas pessoas é uma dificuldade, por exemplo, fazer uma associação com atividade física. Porque é difícil para elas, às vezes, locomover, é difícil para elas começarem na academia, porque pode ser que dê da lesão. Também tem muitas outras questões psicológicas e psicossociais envolvidas, né? Então é importante a gente ter esse olhar, pensamento múltiplo. esse olhar múltiplo, exatamente. Né? E dentro, doutor, e dentro da pesquisa, a gente começa, quer dizer, as pesquisas mostram cada vez mais que depois da pandemia nós tivemos assim um acréscimo de doenças que não existiam nas pessoas, não se sabe se foram as vacinas, os hábitos alimentares, mas parece que a população ficou mais adoentada, né? Não sei se é a impressão minha, Sim. mas não sei se notícias alarmantes, vocês podem dizer isso. Sim, acho que com a pandemia a gente acabou tendo muita confusão em relação também à parte de informação das doenças em si, né? Então, a divulgação de muitas notícias inverídicas em relação a algum tipo de tratamento, às vezes valorizando muito mais outros tratamentos, desqualificando outros tratamentos que a gente tem mais evidência. E também acho que o João também sentindo isso mais na pele, nas academias, houve uma redução muito grande da taxa de atividade física das pessoas e da prática esportiva durante a pandemia, e muitas dessas pessoas às vezes não retornaram. Tá? O Brasil foi o terceiro país que mais houve aumento de obesidade pós-pandemia, e esse aumento foi às custas principalmente de pessoas, crianças e adolescentes. Então a obesidade aumentou muito depois da pandemia, já vinha aumentando antes, aumentou mais depois da pandemia, e muitas pessoas precisam hoje serem resgatadas em relação aos seus hábitos de vida. Então essa questão eu acho bastante relevante, e o médico em si sozinho, obviamente, que não vai conseguir fazer esse tipo de abordagem de forma completa, vai precisar do nutricionista e do educador físico para atingir os objetivos. Isso, Marcão, eu acho bastante interessante também comentar. Às vezes a gente coloca como foco o colesterol em si, a gente discute, não está discutindo a doença colesterol, a gente está discutindo, na verdade, a qualidade de vida e outros mecanismos que a gente vai disponibilizar para o paciente para melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Nisso, a medicina e a área da saúde avançou muito, na minha opinião. A gente está muito menos focado em doença hoje, a gente está até na questão religiosa, espiritual dos pacientes, que isso envolve, o João comentou da parte da psicologia, quanto de psicologia está envolvido na aderência de uma medicação ou de um hábito saudável, de uma alimentação. A alimentação vai muito mais a questão do alimento, a questão da parte afetiva e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, felizmente, a gente está muito mais voltado para qualidade de vida do que realmente focado só na doença. Integrativo. Integrativo, né? Uma coisa que eu observei muito no cenário pós-pandêmico são os transtornos de ansiedade. Parece que todo mundo é ansioso. E isso na academia, muitas vezes, tem até alunos que têm transtorno de ansiedade e a galera não sabe lidar. O cara tá tendo um ataque lá, acha que o cara tá com a pressão alta, traz sal, dá açúcar pra ele. O cara tá tendo um ataque. Ainda mais dependendo do ambiente da academia, às vezes é um ambiente fechado e acaba tendo esse problema. Muitas pessoas depois da pandemia, elas têm dificuldade de adaptação com novos ambientes, né? Então, por exemplo, as pessoas ficaram ali 2 anos basicamente restritas em relação a... Elas iam para lugares controlados e tem esse medo da morte, de certa forma, né? E isso acabou influenciando muito o comportamento, principalmente alimentar dessas pessoas, porque elas minimizavam as idas ao supermercado para minimizar a possível contaminação
Então passou-se a consumir ainda mais alimentos que duram mais tempo. Né? Verdade, verdade. Porque, pensa só, se eu tenho uma família de 4 pessoas e eu vou consumir verduras e frutas, eu vou precisar ali passar pelo menos umas 2 vezes por semana no supermercado, ou feira, ou outro tipo de negócio que vende esse tipo de produto, né? Quitanda, etc. Se eu for 2 vezes na semana, eu tenho um risco muito mais aumentado de pegar Covid do que se eu nutrição, educação física, né, esportiva. Pega lá a dieta, pega o plano de exercício e quer fazer sozinho, né? E não dá retorno. E aí ela não sabe se ela melhorou, se ela piorou. Às vezes vai ter alteração das medicações, do plano de exercício, do plano alimentar. Quando a pessoa faz isso, bem, não preciso mais. Né? As pessoas se dão alta sozinhas. Se dão alta sozinhas. Ô, Letícia, eu pergunto um negócio pra você. Isso aí é pergunta minha, tá? Consulta com você. Letícia, eu tomo cúrcuma todo dia, né? Tô lá. Aí eu vejo lá, rede social, tal, tem uns médicos até sérios, falam, não, a cúrcuma é boa, tal. Aí eu vou lá na cúrcuma todo dia. Aí cúrcuma, um shotzinho de limão, né, um gengibrezinho e tal. Tá, mas eu não sei se isso, a longo prazo, eu não sei se isso interfere na pressão, sabe? Você não sabe. Mas eu sei, assim, este ano, tomando cúrcuma todos os dias, meu shotzinho de limão, meu shotzinho de outros produtinhos, outros veneninhos da natureza bons, esses bonzinhos, eu não peguei gripe nenhuma e fiquei tranquilo. Ano que eu não tomo, eu pego gripe e fico meio derrubadão. Esse ano até agora,
Só falta pegar agora à tarde. É. Né? Mas até agora, Até hoje não. cedo, não. Até hoje cedo, não. Então, a curcuma, antes da pandemia, ela foi muito popularizada como uma atividade anti-inflamatória, né? O que significa ser atividade anti-inflamatória? Atividade anti-inflamatória, basicamente, é que você consegue, nosso corpo, pela respiração, ele produz alguns compostos que são tóxicos, né? E aí isso faz com que esses alimentos, né, que a gente chama de alimentos funcionais, eles diminuam esses compostos tóxicos no sangue, né? Chama espécies reativas do oxigênio, esses compostos. A cúrcuma, ela é bastante utilizada, a gente pode utilizar sem problema nenhum, e é preferível, inclusive, que você adicione ela nas suas preparações ao final, para ela não sofrer mudança com o calor. Então, por exemplo, você toma de manhã num shot, ótimo, tá? Por que não pegar gripe? O que é associado? Provavelmente você toma gengibre, limão e própolis. Sim. Esses outros 3 compostos, eles Não também estou com têm. muita novidade, né? Eles também têm compostos que auxiliam por exemplo, de manter uma imunidade um pouco mais fortalecida. Mel é bom. Mel é bom. É. Mel é ótimo. O mel de vidinho de plástico me disseram que não é tão bom, mas o De condicionado abelha, de oficial, abelha do é vidro, melhor. não do plástico. Assim, não é um problema também do plástico, desde que seja mel. O problema é que às vezes a gente tem extrato que não é mel. Extrato composto. Tem que ler. Então eu preciso ler. Se está escrito mel de abelha, é mel. Se está escrito extrato composto, normalmente é misturado. Por enquanto o mel não outras descobriram nada dele, ele é bom. coisas. Mel é bom desde os primórdios da humanidade. Para cicatrização, para tudo. Mel é um alimento excelente. Então, assim, Então, não é um problema você consumir. É claro que a gente tem grupos que não podem usar abusivamente, por exemplo, diabéticos. Né? Mas o mel em si ele é um composto muito bom e muito preferível em vez do açúcar. Por exemplo. passando ali pelo cardiologista, sempre o cardiologista falou, ó, vá visitar agora a sua nutricionista. Aí ele detecta, passa para você, você faz esse regime, fala, ó, o médico falou, você não pode isso, você pode isso. Então, até então, no meu caso, mel sim, e esse compostinho, esse veneninho de manhã, eu falo veneninho não, porque é tudo muito natural, né? E Você aí pode experimentar uma pequena elevação de sentidos, de sentir um pouco mais quente, como se a pressão tivesse subido, por conta do gengibre, que ele tem um efeito, entre aspas, termogênico, que a gente fala. Mas é claro, em uso excessivo também. para comer 1 quilo também, né? Exato. Muito bem, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Estamos aqui batendo um papo sobre colesterol e as suas nuances todas, né? Vem aí o gengibre, vem aí o mel, o que é perigoso e o que não é. Novidades e avanços dos tratamentos, a gente volta daqui a pouquinho. Melhor tomar mel do que açúcar cristal. Até café com mel também. Então, outra coisa eu esqueci, devia ter mandado aqui. Mas eu posso perguntar. De Tem amigo segunda a meu que falou assim, sexta, cara, aqui eu na tomo Vai Querer todo dia de açúcar, faz um 91,7 bem, às 6 eu da falei, cara, tarde. Em cima aí eu do aprendi, lance, não, não com faça Rodrigo isso, cara, Linhares porque, e meu, equipe total. é muita coisa. Tá aberto. Álvaro Luiz de Oliveira. Sábado, 11 da manhã, aqui na 91,7. Tem 0,04% da fruta da composição. E muitos deles nem tem. É tipo só o gosto dele. Esse suco de bactérias, Sozinho é melhor tomar. Aí nesse ponto, entre um e o outro, fica Trabalha com todas mas as marcas e modelos de ar residencial refrigerante e comercial. diet Ligue é melhor que a fruta. 2326-8444. quando a gente Agende a sua surge, eu visita. falei na internet, esse negócio
Ah, o suco ou refrigerante didático. Qual que é o problema? As pessoas dão muita consideração que isso é energia, a gente chama de calorias. Então é só o que importa para grandes blogueiros e grandes influenciadores de suco. Então, e o suco, ele é mais calórico que o refrigerante. Isso é verdade, isso é fato. O suco de laranja, dependendo da quantidade de suco que você vai tomar, vai ter de 70 a 150 calorias. O maior grupo Chevrolet do Brasil Só garante a que melhor negociação para e o você. refrigerante zero vai ter nenhum, Líder da categoria. Então, é melhor. Onix, o carro com o melhor valor de revenda. Visão da Montana, caloria, com ponto de sim, só que SUV o suco e ele vai oferecer versatilidade de picape. vitaminas. Equinox, Não o oferece SUV essas superior fibras, mas em ele tudo. oferece vitaminas. Em toda a linha Chevrolet, na pronta entrega. E o suco é um Nice produto Web, natural base da Metronorte, da confira as condições imbatíveis. feito com um monte de Então, por ele não dá um Olimpíadas suco. Paris Só que a questão é a 2024. quantidade. Todos os Se tomar um detalhes litro dos Jogos também, Olímpicos. vai. Um oferecimento Eu tenho certeza que o João tem cara lá, Sinta não, o que eu já tô espírito legal das pra caralho. Olimpíadas Eu tô com aqui, o Cicobi tempo Ouro todo, tomando Verde. suco, tomando 1 litro de suco por dia. Você fala, não, cara, pô, dieta, você vai acabar com a minha dieta, cara. Né? Dá 1.050 calorias. Isso todo não, eu quero tomar bastante suco, eu tomo com água. Tem muita gente que faz isso, de suco na água. Não resolve. Você tá tomando mesmo jeito normal, Sabe por que a gente indica? O paciente tem muita dificuldade de se livrar do refrigerante. É o carro-chefe, 90% do ponto. Ai, tem muita dificuldade. Eu sempre falo assim, vamos fazer água com gás então. Aí você mistura água com gás e um suco de Ó, é o que eu suco faço. de laranja, né? Suco de limão. É melhor do que o refrigerante. Aí você vai aos poucos desmamando dessa questão. E a gente nunca pode tirar também a parte da mudança do estilo de vida é você nunca fazer nenhuma corte radical, entendeu? Por exemplo, assim, tipo assim, a pessoa chega pra mim, ela toma 3 litros de refrigerante por dia, a meta dela para aquela semana é tomar 2,5 litros. Ela veio 35 anos da vida dela tomando 3 litros de refrigerante por dia. Não vai ser eu em uma semana que vai fazer ela parar. É como se fosse Esse é o último dia de competições do judô nas Olimpíadas. e ela vai Às fazer 4h40 da manhã também foi o Remo, masculino e feminino, e Lucas Verley com Beatriz Tavares encerraram a participação. Só lembra- O nunca mais é ruim, né? Só lembra, Marcão, que esse é o último bloco, tá? Só tem 10 minutos. Na posição geral. Ah, é. Então, nessas Sem Brasil nas considerações semifinais finais, dos 100 metros é legal se rasos vocês quiserem, masculinos, a prova uma mais aposta rápida do importante, atletismo. dá o apoio 4 para brasileiros vocês, foram se para a vocês pista, os tiverem dúvida, Devantes, mas entra não lá na rede conseguiram social ficar e entre os tal. melhores. E aí vocês do ficam, tempo nas cada um de suas vocês mais ou menos respectivas com 2 minutos baterias. para as Começando considerações com o finais. Paulo André, o PA, Eu que é vou o com toda último certeza na bateria comentar que 5 é dos 100 tão metros superficial, rasos. Não avançou para as semifinais, a Nigéria foi nós primeiro. somos tão sérios O como Felipe esse, Varney não foi consegue eliminado nos 100 metros, ele aprofundar pouco chegou mais próximo 100%. de avançar da Mas fase eu tenho certeza final, que mas quem vai buscar agora o assiste a resultado gente, no revezamento, tem mais essa para fazer uma competir. consulta bem Eric Cardoso ficou porque em são as 5º perguntas lugar mais na óbvias, bateria, assim, e depois de tudo isso, foi a vez de aí- Flávia Maria, e é isso que acontece na mesmo. categoria feminina, A foi galera disputar uma corre direto do repescagem, mas educador, não conseguiu personal, repetir o aí, desempenho de e ontem não e vem ficou o fora das profissional para semifinais. trazer para Em ele andamento agora, o ciclismo E estrada aí, cara, masculino ainda não terminou, resultado, e no cara, Brasil, mas eu nem sei o Felipe que você pode Rangel, comer, eu nem e sei se também você a tem Bela, problema Bruno com Fontes, né? defende o Brasil, profissional de também em educação andamento, física hoje, já já o tem treino, final, o e personal, registrar os o resultados por trainer, aqui. o treinador, Olimpíadas Paris enfim, 2024, na ele Paideira tá tão responsável 91,7, que Bruno ele fala, Cardial. não põe a mão em você, você não Olimpíadas Paris não põe a mão em você, 2024. você não Todos os detalhes dos Jogos Olímpicos. Um oferecimento Cicobi. Sinta o espírito das essa Olimpíadas seriedade com cresceu Cicobi muito, Ouro né? Verde. O educador físico, Sinta o tá espírito bem, das tá bem Olimpíadas consciente com disso. Cicobi Ouro Verde. A cooperativa financeira que valoriza a união e a superação. Os desafios da vida, cada passo é uma aprendizagem. Encontrar com Cicobi é saber que a cooperação é certa. Seja qual for seu objetivo, onde com a gente para te ajudar a alcançar. Juntos, vamos além dos limites para promover a justiça financeira e a prosperidade. Visite uma de nossas agências. Cicobi Verde, mais uma escolha financeira, um parceiro para alcançar sonhos. Tinha tanta pergunta bacana, mas não dá tempo. Até essas Brasileirão aqui na Vai Querer 91,7, sábado, São Paulo e quando a gente faz todos os exames, não ganha Matheus para Camargo, Guilherme Lima, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E domingo tem Londrina e Floresta do Ceará. E você acompanha tudo em 91,7 no nosso aplicativo e também no portal vaiquerer.com.br. Tá bom. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial.
Residencial, o nome forte para empresas fortes. Grupo Multivelt, desta marca você pode confiar. Casa de Carnes Prosperidade, carnes nobres e inspecionadas, Avenida Winston Churchill, 1357. Magripar, distribuidora de parafusos e ferramentas. E conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Liderança absoluta no esporte. Performance. Voltar, Marcão. Atenção. Atenção. Marcão Careca. Ali. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco. Eu tenho aqui a família Real, dizendo o seguinte: maravilhosos, Eduardo Raoni, muito bom. Carlos de Souza Timóteo, o tio e a avó estamos vendo a entrevista. Hã? Que legal, né? Que bacana. Abraço a todos aí da bancada. A Edilaine Tofalini Essa é Paviani. minha mãe. Hã? Essa é minha mãe. Ah, sua mãe! Parabéns, Letícia! Olha, Letícia maravilhosa, Taliane Vila Real. Letícia maravilhosa. Mãe, o gato tá bem, tá? O Marcos falou aqui pra mim. Cara, Ela que é do gato. Ah, é pra você, ô Edilane. O Nuno, que é o meu gatinho lá da agência, tá bem, come da mão de todo mundo, porque todo mundo passa lá na frente de casa, dá ração pra ele. Eu preciso uma hora fazer uma pesquisa sobre isso, né? Da ração que todo mundo tem. Todo mundo dá ração pra ele. Douglas Alexandre Aragão, 50 anos, IDL 200, corro 8 quilômetros, 3 vezes por semana, e academia 2 vezes por semana. Pô, tá bem demais. Tá bem. Tá vendo Mais aí? que o Né? recomendado aí. Tá 3 vezes na semana? É isso, né? A Josefa, a gente respondeu tal, e tem bastante gente aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês e os abraços todos, né, cara, da família, mostrando que estão acompanhando a vida de vocês profissional. Isso é bem legal, é bem bacana. E eu quero agradecer vocês terem vindo aqui, foi uma grande consulta para muita gente. João Timóteo, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Quero que você deixe o seu contato. As pessoas sendo profissionais ou não, querendo condição física e performance, ou apenas uma qualidade de vida. Como faz para te encontrar? Meu Instagram, João Timóteo Treinador, @João Timóteo Treinador. Trago muito conteúdo lá, sempre tem um conteúdo ou outro, geralmente 3 a 4 conteúdos por semana a gente posta. Inclusive, já aproveitar o gancho, mandar um abraço para a Alzira, ela que faz todo o marketing meu do Instagram. E a gente sempre tá tentando levar conhecimento aí pra galera. Aí é conhecimento sério, né, irmão? Isso. Né? Sempre tem meus vídeos na lá. base, né? Isso é legal. E você sempre recomenda nutricionista e o médico Isso. também, né? São os novos preparadores O como físicos. Né? perfeito que a gente falou. É o como perfeito. Gostei disso. Só faltou um psicólogo aqui, né? Porque aí ficaria fechado mesmo, né, cara? Aí não tem como não dar resultado. E a gente busca o quê na vida? Resultado para a saúde, para viver bem, né, cara? Com certeza. Tá feliz com a sua profissão? Graças a Deus, não Vai tem estudar que- cada vez que me mais? queixar. A gente sempre tem que estar se atualizando. A área da educação física tem crescido muito. Cada vez novas publicações, coisa nova aparecendo. Igual tava, na hora que o doutor começou a falar sobre hipertensão. Em 2019, eu fiz um pré-projeto de pesquisa sobre hipertensão. E aí hoje, atualizando, muita coisa mudou em relação à intensidade do exercício. Então, a cada tempo que passa, a ciência vem avançando, a gente tem sempre que estar se atualizando. Muito bem, muito obrigado. Letícia, obrigado, viu, Letícia? Eu quero ver você ir lá brincar com o Nuno, meu gato, lá na agência, junto Sim. com a sua mãe. Eu que agradeço o Que convite. legal, viu? bem bacana. E seus contatos também. Meu contato é meu Instagram também, @Letícia Paviani. É um Instagram mais discreto, né? Não tem muitas publicações, mas quem quiser tirar dúvida pode sempre mandar uma mensagem no chat, eu respondo. E eu não percebi aqui, o Douglas Alexandre Aragão é o veterinário do Nuno. Aí! Aí, ó, é o médico do meu gato. Você pergunta da ração? É, cara. Eu tenho que perguntar pra ele, cara. O meu gato come ração de todo mundo que passa na rua, inclusive da sua mãe. Tô brincando, cara, de todo mundo. Ela passa ali, todo mundo dá ração. Eu tenho que perguntar, ô Douglas, cara, e aí, meu gato vai engordar demais? Tem que fazer Então, mesmo exercício? vai ter que fazer Tem que ir exercício. lá no cardiologista? Tem, não tem, cara? Tem que ir no nutricionista? Que bacana, ô Douglas. Eu passei o nome aqui e nem me apercebi. É o médico do meu gatinho, rapaz. Que faz exames constantemente no meu gatinho. Douglas Aragão. Que bom. E aí, seu contato, por Meu gentileza? contato, então, @Letícia Paviani. Meu Instagram, ele não é de publicações em geral, é mais privado, mas quem tiver dúvida, tem um interesse nessa parte de nutrição, pode mandar um chat que eu respondo. Mudança constantemente Uma nessa área, né? constante. A nutrição, todas as áreas da saúde, acredito que cada vez mais vai crescer sempre essa integração, ainda mais entre profissionais, isso é ainda melhor. E eu acho legal Londrina ter assim, uma quadra de vídeo em cada porque é aquela questão que a esquina. gente comentou. É legal, quanto mais melhor. As pessoas precisam se exercitar.
temos essas academias ao ar livre, não interessa, cara. Ponha lá um Tem põe- o lago aqui, o aterro, com uma quadra que é pública, né? A pessoa pode utilizar. Vambora. Doutor, obrigado pela sua presença e seus contatos, por gentileza. Agradeço, eu estou presente no Instagram, então @Fábio Sequiela, SEKIYAMA.cardio. Também sempre posto conteúdos lá relacionados à parte da cardiologia, em relação à parte do estilo de vida. E estou no consultório também, na rua João Cândido 1455. Até gostaria de mandar um abraço para as meninas do consultório, para as secretárias lá, né, Dani, Marilza e Miriam. E gostaria de agradecer muito seu convite aí para esclarecer sobre essas questões tão relevantes e dizer que o colesterol não é um problema em si, a normalização dele é possível, muito possível hoje em dia, tá? Então, com a ajuda do máximo de profissionais de áreas diferentes, com certeza o tratamento vai ser cada vez melhor. A gente esclareceu muita coisa aqui que eu penso que é bem interessante, que é o fato de que a pessoa precisa, primeiro, se precaver, né? E essa precaução vem de exames. Então, exames regulares. Eu vou de 2 em 2 anos, vou depois dos 40 anos, história. Você contou comigo aqui a partir dos 10 anos de idade, não é verdade? Então, assim, exames sempre, a partir dos exames, vai na nutricionista, sai da nutricionista, vai no preparador físico. E aí a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Mas agradeço de coração a presença de vocês aqui. Amigos, colesterol, novidades e avanços nos tratamentos. Terminamos o nosso podcast com a sensação de que a gente teria aí mais uns 3 dias para discutir esse assunto, porque ele sempre é muito intenso. Mas nós fizemos nossa parte. Fizemos uma grande consulta coletiva aqui para todo mundo ter cada vez mais informação. Obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer.